Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é Mara. Em nome dos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, queremos desejar saúde a todos que nos ouvem. E aqui já começamos com um recadinho, dizendo que aqueles que desejarem fazer perguntas ao longo da nossa palestra podem fazer, que responderemos agora. O título da palestra de hoje é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ele está amparado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como acontece em todas as nossas reuniões, nós convidamos a irmã Eli para fazer a nossa prece inicial e convidamos a todos vocês a elevarem o pensamento a Deus, né? Vamos pedir, sobretudo, saúde a toda a humanidade, para que a gente possa vencer aí essa pandemia que assola o planeta Terra. Desperta-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes. Guia-nos os pés para o supremo bem da caridade. Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a perdoar, assim como vós perdoardes, e ainda nos perdoa a cada passo da vida. Ampara-nos na fragilidade e esclarece-nos a ignorância do Espírito através desse ensinamento que iremos receber, para que possamos estarmos instruídos, Senhor. Pai amoroso e bom, acolhe-nos em teu amoroso colo, nós na condição de encarnados e aqueles na condição de desencarnado. Envolve toda a humanidade, Senhor Jesus Cristo, com a vossa divina misericórdia, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amoroso Que assim seja. Bom, então, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo, ele é um capítulo bastante importante, não que os demais não sejam, mas ele é importante porque é o capítulo que Kardec nos convida a pensar sobre a questão do exercício do perdão. O quanto o exercício do perdão ele é significativo, né? Aquele que oferta e aquele que recebe. Então, nesse capítulo, Kardec se apropria de uma das frases ditas por Jesus no Sermão da Montanha, né, ou no Sermão do Monte, ou no Sermão da Bem-aventurança, como a gente queira denominar, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, Jesus vai nos ensinando que ser misericordioso é também saber perdoar e também saber pedir perdão. As duas coisas nós precisamos aprender a fazer. Nós estamos aqui na condição de encarnados que estamos justamente para isso. Lembrando que desde o início do Evangelho, Kardec já nos diz que Jesus, quando está encarnado, né, entre nós, ele nos ensina a amar. E nesse exercício de amor, ele nos dá a lição do perdão. E ele complementa o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amai a Deus sobre todas as coisas. E Jesus amplia esse mandamento colocando e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala e ao próximo como a ti mesmo, ele já está nos desafiando. Né? O nosso grande desafio na condição de encarnados é percebermos que devemos amar, né, aqueles que também não nos amam. Saber, aprender a conviver com aquele que nos tira do sério, né? Aqueles que nos leva a, vamos dizer, muitas vezes ao exercício da grosseria, ao exercício da ofensa,
né? Quem nunca foi aí chamado, né, a ofender alguém numa discussão? Então, esse capítulo ele é importante justamente para isso, para que a grande chave, né, interpretativa dele é justamente nos levar a pensar acerca desse exercício do perdão. O perdão ele é tão importante que, eu não sei se vocês sabem, mas foi instituído um dia do perdão, eu acho que se não me falha a memória, 30 de agosto. Então, dia 30 de agosto é o exercício, é o dia do perdão, para nos chamar a atenção que nós devemos perdoar. Perdoar as ofensas, né, que recebemos e as ofensas também que nós damos, porque nós também precisamos aprender a nos perdoar. O auto-perdão é o exercício mais difícil. É até mais difícil do que perdoar o outro. Mas vamos lá. Né? A primeira coisa que Kardec nos fala aqui, desde o primeiro item, que ele está se baseando no Evangelho de Mateus, ele diz aqui, perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Então, a primeira coisa que a gente já tem que saber, que para que a gente possa receber o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. Perdoar as nossas ofensas, aquilo que a gente fala no Pai Nosso. Né? Perdoar as nossas ofensas e perdoar também as ofensas professadas pelo outro, a cada um de nós. Então, isso daí, Deus nos perdoa. O exercício de misericórdia de Deus para com todos nós é justamente isso. E nos perdoando a cada dia. É como se Ele apostasse em nós, né, todos os dias. Então, todos os dias nós recebemos a misericórdia de Deus, na tentativa de que a gente faça um dia melhor do que o outro. Então, precisamos, nesse exercício de perdão, né, irmos efetivando aquilo que está no mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque do que adianta você amar somente aqueles que te amam? Não tem aí nada que vá, que chame a atenção, porque é muito fácil amar quem nos ama. O desafio é estar em amar aquele que nos desafia, aquele que é grosseiro, aquele que nos tira do sério, né? Aquele lá que vai nos desafiando no nosso cotidiano, seja em casa, seja no local de trabalho, seja onde quer que ele esteja. E Kardec ele diz o seguinte, olha, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu não fico com raiva, né? Eu já perdoei. E aí ele diz aqui no Evangelho, ele diz assim, existem duas maneiras bem diferentes de perdoar. Veja como isso aqui é interessante. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa. Então, o exercício do perdão, ele vai nesse foco, né? Aquele que esquece, aquele que diz, não, isso já passou. Se não se passou, o outro já não me incomoda mais. Agora, enquanto o outro estiver me incomodando, aquilo ali não passou. Ainda tem um ranço dentro de mim. Então, às vezes a gente diz assim, não, eu não tenho mais raiva do fulano. Passou. Mas aí, cada vez que o fulano se aproxima, eu lembro do que ele fez comigo e eu não consigo perdoar. Então, eu só perdoei da boca para fora. Né? E agora, aquele que efetivamente perdoou, se você perdoou, o outro já não te causa mais incômodo. Já começa aí. Aí ele diz, a primeira forma, né, essa maneira nobre e verdadeiramente generosa é aquela que você simplesmente exerceu efetivamente o perdão em relação ao que te magoou. A segunda, né, que muitas vezes a gente diz que está perdoando, mas a gente diz assim, não, eu vou garantir o perdão a fulano, mas em compensação, ele vai ter que fazer isso ou aquilo. A gente condiciona o nosso perdão a determinadas atitudes que o outro tem que fazer. E aí o Kardec, ele chama a atenção, ele diz assim, quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor,
fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Então você não está perdoando, porque você não está exercitando esse ato de amor ao próximo. O amor que você... Quem é que gostaria de ser do outro e pedir perdão, o outro dizer, não, eu te perdoo, mas para te perdoar você vai ter que fazer isso, isso, isso. Você gostaria de receber isso? Muito provavelmente não. Então, ele diz, o exercício do perdão é aquele que não vai impor condições a ninguém. É aquele que liberta. Exercer o perdão é você abrir as algemas. Enquanto a gente não perdoa, a gente está algemado àquele que a gente vai arrastando nas nossas dores, né? Aquele que nos incomoda, aquele que cada vez que a gente olha, a gente lembra das ofensas que ele nos fez. E muitas vezes também tem o contrário. Às vezes a gente olha também para o outro e a gente lembra e se envergonha das ofensas que nós professamos a eles, né? E aí esse auto-perdão também precisa ser trabalhado em cada um de nós. Uma coisa que esse capítulo também nos fala, né? Ele diz assim, baseado ainda em Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26, ele diz, reconcilia-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho. Então, o que Jesus está querendo dizer, né, com esse reconcilia o mais rápido possível com seus adversários enquanto eles estiverem a caminho? Ele está nos chamando a atenção para uma outra lição que ele nos legou, que é que a alma, o espírito, na realidade, ele é imortal. Então, muitas vezes, a gente fica preso na questão das ofensas, pensando só na vida presente. A gente esquece da vida futura. Nós esquecemos que, muitas vezes, aqueles a quem nós ofendemos hoje vai ser o nosso inimigo de amanhã. Ele é o inimigo nessa vida, mas também pode voltar na condição de inimigo numa outra. E também ele chama aqui a atenção também para uma outra questão. Ele diz que a morte, né, não nos livra de nossos inimigos. Às vezes, aquele que a gente não se reconciliou a tempo, como Jesus está dizendo, morreu ou desencarnou primeiro do que a gente. E aí? Ele foi carregado de ódio. A gente não sabe o mal que a gente causou a ele, a extensão disso dentro dele. E aí esse irmão chega no plano espiritual, ele se carregado aí com espírito de vingança, e aí ele volta, no caso, né, já que aquele que foi desligado do corpo físico, como Kardec vem mencionando aqui, ele possui toda a liberdade. Então ele já desligado desse corpo físico, ele se aproveita dessa condição de desencarnado e volta para atormentar sua vítima, que no caso seríamos nós. Então nós vamos ter aí um obsessor, muitas vezes causando doença, doenças físicas, doenças mentais dentro da nossa casa. Às vezes ele não consegue nos atingir, mas consegue atingir uma pessoa que está mais, vamos dizer assim, vulnerável, né, espiritualmente dentro da casa. Às vezes um filho, às vezes um pai, às vezes um marido, às vezes um irmão, não importa. Ele vai lá, afeta alguém, às vezes a casa ela fica totalmente dentro de um quadro de desestrutura, todo mundo brigando com todo mundo e a gente não sabe de onde vem aquilo, que a família não era daquele jeito e de repente se tornou dessa forma. Então, a explicação ela pode estar vinculada a justamente isso, a ausência do perdão em tempo hábil. Então, por isso que Jesus vem dizendo, reconcilia-se com os seus adversários enquanto há tempo. Não deixe para amanhã. Qual é o melhor dia, ou o dia mais importante da nossa encarnação? É sempre o hoje. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe nem se virar. Então, hoje a gente tem que exercitar o perdão. Então, Jesus, né, quando ele nos lembra, ou recomenda, né, essa reconciliação o mais rápido possível com os nossos adversários,
ele não quer somente evitar discórdias da vida presente. Ele quer principalmente evitar que elas continuem nas existências futuras. Então, se a gente pode se reconciliar nessa, a gente está levando já dívidas menores para a próxima. Então, não vamos deixar, né, apesar de ser difícil, mas vamos praticar, vamos pedir nas nossas preces força o suficiente para que a gente consiga passar pelas nossas provações aqui, né? Que a gente consiga exercitar efetivamente o perdão ao nosso próximo. No item 7, Kardec fala, ainda baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, ele diz: quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar, lembre-se e lembrares que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixe a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão. Então, qual é a oferenda mais agradável a Deus? O perdão ao nosso irmão, ou o pedido de perdão a ele. Aí vocês podem estar se perguntando aí, mas tá, eu peço perdão ao meu irmão e ele não me perdoa. Aí, isso, a própria doutrina, né, e de certa forma a Bíblia, ela diz, a cada um segundo seus atos. O que importa é o que vai no seu coração, a sua atitude. Você vai lá de peito aberto, você está pedindo perdão. Se o outro vai te perdoar ou não, aí já é com ele. A sua parte você já fez. Então, cada um vai responder pelos seus atos. Então, Jesus está nos ensinando, né, com essas palavras que Mateus aí compilou, né, que o sacrifício mais agradável a Deus é o do próprio ressentimento, né? Pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. Então, perdoe primeiro. Mas o que a gente faz? A gente vai para as nossas preces, a gente pede para a gente ser perdoado, mas a gente não perdoou. Então, o sacrifício mais agradável, olha o que ele está dizendo aqui, o sacrifício mais agradável. Às vezes a gente faz tanto sacrifício, jejua, faz novena, faz isso, faz aquilo, como muita gente faz, né? Nada contra, mas a gente faz determinadas coisas, em compensação, a gente esquece de perceber aí que o sacrifício mais agradável a Deus é exercitarmos o ato de perdão. Tem uma narrativa que está num dos livros baseados na vida do Chico Xavier, e eu não lembro agora qual, e ele conta uma história que quando ele começou a trabalhar na doutrina espírita, estava ainda criando o primeiro centro espírita lá em Pedro Leopoldo, ele disse que houve um assassinato na cidade e de uma pessoa, de um jovem, né? E a mãe ficou em estado lastimável de dor. E essa mãe, ela não conseguia ter mais nem vontade de viver. E aí chorava, entrou num quadro de depressão, e o Chico foi informado da situação dessa senhora. E aí resolveu auxiliar. Foi lá dentro daquele princípio da caridade, né? Dentro daquele ato de generosidade que ele tinha. Foi até a casa da senhora e perguntou para ela se eles podiam fazer um evangelho no lar. E a senhora aceitou. Aí marcaram lá o dia e tal. No dia que ele marcado, ele chegou na casa daquela senhora, no horário certinho. A senhora já tinha preparado a mesa, colocado ali a toalha branca, a água, os copos. E aí o Chico disse para ela, abra o evangelho. Aí ela abriu. Quando ela abriu, caiu justamente na parte que falava sobre o perdão. E aí o Chico ia começar a ler essas passagens que a gente está vendo na noite de hoje, e quando tocaram na porta da casa dela. Bateram na porta, ela foi lá. Quando ela abriu, era um mendigo. Cara todo sujo, bem maltrapilho mesmo.
e ele pediu comida. Aí ela disse, olha, nesse momento eu não posso te atender, que eu estou fazendo uma outra atividade aqui bem importante e tal. Aí o Chico foi até ela e disse assim, olha, que tal nós convidarmos ele para participar da nossa reunião? Aí ela ficou assim, mas como era o Chico que estava pedindo, ela disse, tudo bem. Aí o rapaz entrou, ficaram lá na mesa, o Chico começou a ler as primeiras partes aqui do capítulo 10, começou a explicar aquilo que Jesus estava dizendo, né? Quando ele terminou, a senhora começou a chorar muito e a dizer que ela tinha entendido a mensagem de Jesus e que ela perdoava, por maior que fosse a dor que ela estava sentindo, ela perdoava o assassino do filho. E aí o Chico disse que aquele gesto era o gesto mais bonito, né, o mais belo, e era justamente aquilo que Jesus esperava dela. E ela se emocionou muito. Aí acabou, eles tomaram a água fluidificada, ela preparou um prato de comida, deu para o rapaz, e o rapaz já estava indo embora quando chegou na área da casa dela. Ele se ajoelhou e começou a chorar e falou para ela, olha, eu não sabia em qual casa que eu iria bater, escolhi justamente a sua, em todo o quarteirão, eu olhei para a sua casa e me bater. E eu quero lhe dizer que hoje à noite eu recebi a maior bênção que eu poderia receber, que era o seu perdão, porque eu sou o assassino de seu filho. E ele disse, eu estou saindo daqui agora, estou indo me entregar, vou até a delegacia de polícia, eu vou me entregar. A senhora ficou extremamente emocionada, né? E enquanto isso, o Chico ainda estava no interior da casa e vendo justamente o espírito do filho. E o filho dela dizendo, olha, Chico, quem trouxe ele aqui foi eu. Eu fiz com que ele batesse na porta da casa da minha mãe, porque eu sabia que ela tinha que fazer esse exercício do perdão para ele. Então, o próprio Espírito ajudou com que o seu assassino fosse até a casa dele para que a mãe pudesse pedir perdão. E ele também pede perdão para ela. Então, a gente não sabe o que nos reserva, né? Já, só por essa narrativa, a gente já imagina a dor que essa mãe sentiu. Né? Perder um filho. A perda de um filho, só quem passa por isso sabe o que é. Né? Você perder alguém muito jovem, e quanto mais de uma forma tão brutal quanto um assassinato. Então, assim, essa história ela nos revela a necessidade desse exercício do perdão, tanto de um lado quanto do outro. E Kardec ele também nos chama a atenção ainda no capítulo 10, dizendo, olha, às vezes a gente consegue ver o erro no outro, mas a gente não consegue ver o erro que está dentro de nós. É aquela ideia, né, do cisco e da trave no olho. Então, a trave na época de Jesus eram toras de madeira. E quando Jesus fala, através do Evangelho de Mateus, né, o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 e 5, ele diz assim, como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trava que está no seu próprio olho? Então, vamos olhar primeiro, né, pro nosso, aquilo que nós estamos vendo. Às vezes, o erro, a perversidade está da forma como nós estamos enxergando. Às vezes o outro nem tinha intenção de causar nada daquilo, a gente interpretou completamente errado. Tem um palestrante que escreveu um livro sobre a questão do perdão, né, que é o Rossandro, e ele compara a questão do perdão, né, as dores da revolta, muitas vezes, que a gente sente, a questão do vômito. E ele conta uma história que eu já contei algumas vezes lá no Centro Espírita, que ele diz que vamos imaginar uma pessoa que está saindo para o trabalho, entra no elevador, e quando chega nesse elevador, alguém passa mal e vomita em cima dela. Elevador lotado, aí ela lembra, ela não tem mais tempo de voltar, que ela já está atrasada.
ela pega, lembra que ela está levando uma vasilha que alguém deu para ela com um pedaço de bolo, ela se limpa com aquela vasilha. E dentro daquela vasilha, daquele recipiente, ficou o resto do vômito daquela pessoa. Quando ela chega no trabalho, ela vai ao banheiro, limpa ali a roupa e tal, para tirar um pouco aquele cheiro do vômito, e vai contando para as outras pessoas o incidente que aconteceu com ela. E aí, quando ela vai contando, ele vai dizendo, é como se ela estivesse destampando aquele vasilhame e sentindo o cheiro daquele vômito. Então, muitas vezes, as dores que nós causamos, né, a gente vai... e também as dores que as pessoas nos causam, que a gente vai armazenando dentro de nós, que a gente vai cristalizando, a gente vai voltando justamente àquele cheiro. Cada vez que a gente lembra daquilo que nos causou dor, a gente abre o vasilhame e vamos sentindo o cheiro do vômito. Então, se a gente quer ultrapassar essas fronteiras, a gente tem que olhar primeiro as nossas ações. A gente não é para ficar olhando o que o outro está fazendo, não é o cisco. A gente consegue enxergar o cisco, mas não consegue enxergar a tora que está no próprio olho. Então, ele vai nos dizendo, né, um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio, para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior no espelho, se transportasse de alguma forma para fora de si mesmo e, considerando-se como outra pessoa, se perguntasse: o que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que eu faço? Às vezes a gente está xingando o outro por pensamento. Às vezes a gente está numa reunião, a gente olha para outra pessoa, a gente está lá sorrindo para ela, mas os nossos pensamentos estão lá falando um monte de bobagem àquela pessoa. Né? E a gente não... Se a gente se olhasse no espelho e olhasse, conseguisse verificar efetivamente o nosso interior, a gente teria vergonha de nós mesmos. Né? Só que a gente não faz essa reflexão. A gente não olha, por isso que se diz, né, a gente precisa ir fazendo a reforma íntima, né, abandonando o homem velho e se abastecendo de um homem novo, ou seja, vai abandonando todos esses desenganos. A mágoa é desengano. Como dizia Chico Xavier, a mágoa é a ferrugem da alma. Então, se você não quer ter uma alma enferrujada, você tem que ir dissipando a mágoa. Se o outro vai te perdoar, se não te perdoou, faça a sua parte, como a gente está falando aqui, a cada um segundo suas obras. Então, não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que a gente faz? A gente faz logo o julgamento. Ah, fulano é assim mesmo, ele só sabe xingar, ele é um grosseiro, ele é isso, ele é aquilo. A gente faz parte do julgamento. A gente não percebe que quando a gente julga, a gente também está dando ao outro, né, a gente está franqueando ao outro também para que ele possa nos julgar. E aí Kardec se apropria, né, daquela passagem, que também é bíblica, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julguem para serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Então, todas as vezes que a gente julgar, a mesma medida do nosso julgamento é a que vai ser usada para nós mesmos. Então, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, como Jesus falava falou naquela passagem da mulher adúltera. Né? Ali já está também nos dizendo, quem é que está sem pecado? Quem é que nunca errou? Quem nunca foi ofensor? Só foi ofendido. Não existe. Porque o que mais temos na Terra é ofensores. Ofendidos, tem muitos, mas também são ofensores. Não existe só um lado da moeda. Nós somos sempre os dois, ofendidos e ofensores. Então, sempre lembrando, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7? Né? Infinitamente. O 70 vezes 7 é infinitamente. Ah, mas aí eu não sou bobo o suficiente para ficar perdoando uma pessoa que me julga, que fala isso, que fala aquilo outro, e
e simplesmente ficar calado. E se eu falo, 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 e a pessoa não modifica, eu larguei de mão. Não, não é largar de mão, é você tentar auxiliar, né? A gente cansa, às vezes, de perdoar. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu cansei de perdoar cicrano. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, a pessoa não modifica. Aí a gente sempre fala, olha, o exercício aí é difícil, né, de ser feito. Às vezes não é porque a pessoa não escuta, é porque ele ainda não está suficientemente amadurecido para poder entender aquilo que você está dizendo. Às vezes precisa de uma outra encarnação para vir a entender. São coisas que só o tempo são capazes de resolver, né? Não é o imediatismo. Às vezes a gente não perdoa pelo nosso imediatismo. A gente diz assim, não, fulano me magoa com o gesto, fulano me magoa com as atitudes, fulano me magoa com as palavras. A gente tem que usar aquilo que eu sempre digo, né? Vamos funcionar como se fôssemos um rádio. Quando a gente escuta uma música legal que a gente gosta, o que é que a gente faz? A nossa tendência é aumentar o volume. Que aquela música ela nos traz coisas boas, ela nos traz lembranças boas, a gente fica feliz e tudo mais. Quando é uma música que a gente não gosta, ou a gente desliga, ou a gente muda a frequência, ou a gente baixa o volume. Quando vocês escutarem palavras que forem rudes demais, palavras que vão lhe adoecer, diminua o volume dentro de si. Não deixe que aquilo lhe atinja. Porque se você deixar lhe atingir, você vai só criar mágoa. Aí lembrando, a mágoa é a ferrugem da alma. Você vai ficar enferrujado e o outro está aí curtindo a vida. Então, é tentar fazer com que você não se machuque para ir angariando, né, mágoas dentro de si, fazer com que você não leve, né, mais débitos do que o que a gente já adquiriu nessa nossa jornada aqui. A gente vai melhorando justamente com esse policiamento, como a gente costuma falar, né, de uma forma meio grosseira, mas é policiar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ações, no sentido de não errarmos. E se o outro, porventura, for grosseiro com a gente, vamos pensar por aí. Ele pode não estar num bom dia, ninguém sabe o que está acontecendo com ele, ninguém sabe também o que nós fizemos. E às vezes a gente acha que a gente não fez nada, mas no fundo nós fizemos alguma coisa, ou alguém falou algo para ele que desencadeou aquele tipo de ação. Então, bora aprender, fazer esse exercício aí do perdão. E lembrando que o grande exemplo do perdão foi dado por Jesus na cruz, né? O Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele comenta que Jesus, no momento da crucificação e um pouco antes dele desencarnar, ele está lá na cruz e ele percebe que chega uma legião de anjos que ficam no entorno de Jesus. E Humberto de Campos vai falando que Jesus olha para um dos anjos e um desses anjos se aproxima dele. Jesus fala alguma coisa e aquele anjo parte em disparada. E aí ele revela para o leitor, né, o que Jesus falou ao anjo. E Jesus fala que pede para o anjo, o anjo da caridade, ele pede que o anjo vá até Judas, que tinha acabado de chegar no Vale dos Suicidas, e amparasse Judas, porque ele, naquele momento, não tinha condições de ir ampará-lo. Então, o exercício do perdão é nos dado na cruz. Esse daí é o maior exemplo de perdão que eu consegui entender, né, nessa minha jornada. Esse dado pelo próprio Cristo. E o exercício do perdão que ele dá a todos nós. O homem que veio, que pregou amor, que curou leprosos, que curou cegos, que foi um ladrão de corações, no bom sentido, né, porque ele reformulou pessoas, reformulou ações daquelas pessoas ali, porque a partir do momento que as pessoas Jesus não estava interessado no pecado, ele estava interessado no pecador, então ele reformulava, através das suas palavras, ele acabava fazendo com que as pessoas mudassem as suas práticas. Então, automaticamente,
o exercício do perdão que ele nos dá na cruz, que ele foi colocado ali, e as pessoas, ao invés de escolherem ele, escolheram Barrabás. Né? Então, ali ele morreu por todos nós, nos garantindo, né, uma vertente de amor infinito, e dizendo para todos nós que ele estava ali, mas, em compensação, ele acreditava na nossa mudança. Então, bora tentar perceber um pouco sobre isso, né? Exercitarmos o perdão, vamos exercitar mais amor do que mágoa, né? Vamos tentar levar o nosso próximo, carregar dentro de nós, exercermos esse amor dentro da nossa família, tentarmos segurar um pouco mais os nossos pensamentos, a nossa palavra, né? Se a gente não tem nada de bom para falar, vamos ficar calados. É melhor engolir saliva, né? Ou vamos tomar água da paz, como dizia o Chico, né? Mas não vamos falar para causar mais mágoas do que aquelas que nós causamos. Às vezes nós causamos as mágoas nem com o que dizemos, mas com as nossas atitudes. Então, bora mudar as nossas atitudes, as nossas ações em relação àqueles que nós convivemos. Então é isso. Eu espero que, de uma forma muito breve, né, a gente tenha conseguido passar a mensagem aí do capítulo 10. Depois nós podemos voltar mais gradativamente, mas a ideia inicial com esses vídeos é justamente a gente tentar pegar o grosso, né, de cada capítulo, para que as pessoas possam ter ideias, aqueles que não são leitores do Evangelho, possam ter ideias do como que Kardec estruturou a cada capítulo do Evangelho. Então, desejo a todos vocês uma boa semana, né, que uma semana que a gente possa começar efetivamente a exercitar o exercício aí do perdão, e vamos finalizar com a prece final. Então, mais uma vez, vamos elevar aí os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e pedir, né, fazer aí as nossas rogativas, mas, sobretudo, pensarmos naqueles que nós magoamos, pensarmos naqueles que nós precisamos nos reconciliar. Jesus, graça vos damos por essa oportunidade bendita que fomos merecedores de sermos agraciados, ensinando-nos, Senhor, que perdoar é o melhor remédio. Que nesse momento os nossos corações receba e transforme todos os sentimentos que nos atormentam, que nos fragiliza a alma, e que possamos nos renovar, Senhor, na luz do perdão. Gratidão, amado Jesus Cristo, por vós estar sempre intercedendo ao Pai por todos nós, quando solicitas a Ele que nos perdoe. Gratidão, Jesus, quando Tu nos doa a imensidão do Teu amor. Nos doaste a vida quando morreste por nós. Gratidão, Jesus, e abençoa todos nós que estamos a ouvir vossos ensinamentos. Que possamos ser um instrumento e levarmos a tantos outros que ainda não compreenderam e desconhecem. Colocamos-nos, Senhor Jesus Cristo, à Tua disposição, para que nós também possamos sermos esses trabalhadores da vossa vinha. Gratidão. Obrigado, amado Jesus, que estás abraçando a cada um de nós. Que nos abençoe os nossos familiares. Abençoa todas aquelas famílias enlutadas. Ampara aqueles que deixaram o cumprimento terrenal e retornam à pátria celeste. Gratidão, Jesus, e abençoai a todos nós, agora e sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o vosso nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Que o pão
deixeis cair nas tentações, mas libertai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, que assim seja. Uma boa semana a todos e até a próxima.